A paz, irmãs, é um recadinho para os pais. Até no título aqui eu coloquei que é um recadinho aos pais. Então provavelmente você que é mãe, você que é pai, está assistindo esse vídeo. Primeiramente eu gostaria de falar que eu não sou uma pessoa extrovertida. Na minha família, quem é o extrovertido é o meu marido, não sou eu. Algumas irmãs vindo me procurar, fazendo perguntas a respeito de educação de filhos e tal, eu resolvi gravar esse vídeo. Aí eu marquei também algumas irmãs que me perguntaram. Eu vou tentar responder algumas perguntas que elas me fizeram e dar esse recado para os pais. E eu quero dizer assim que tenham paciência comigo, que esse é o primeiro vídeo que eu tô gravando e meu marido tá me ajudando. Então, assim, uma das coisas que eu quero falar pros pais, pra iniciar esse vídeo, esse recado, é o quê? Eu tenho um filho que ele tá com 2 e 7. Então, essa idade, até mais ou menos uns 5 anos, os psicólogos, filósofos, até isso eu aprendi na faculdade, que é adolescência infantil. Então, crianças nessa idade, elas estão assim, aprendendo as coisas da vida, elas estão absorvendo muitas coisas, elas aprendem as coisas erradas e as coisas certas vindas dos pais. Mas esses filósofos, psicólogos dizem que é uma idade assim um pouco difícil, né? É uma idade assim que dá um pouco de trabalho para estar educando, para estar falando. E eu tenho visto assim que os pais que têm crianças que até essa idade de 5 anos, principalmente as mães, assim, não estão tendo muita paciência com os seus filhos. E as irmãs assim me procuram perguntando a respeito disso. Ai, pastora, né, como que eu posso ter mais paciência com meu filho? Ele tá me dando muito trabalho, essa idade é muito difícil. Antes ele não me dava trabalho assim, mas agora ele tá dando. E o que eu faço, né, para terem mais paciência com seus filhos? Porque essa idade é uma idade onde eles estão se descobrindo. Eu tenho um filho dessa idade. Então, assim, às vezes eu tenho que falar 3, 4, 5 vezes a mesma coisa. Só que a gente precisa ter paciência com os nossos filhos nessa idade. As pastoras da minha igreja que caminham comigo, elas dizem também que quando é adolescente, elas têm filhos mais velhos, na adolescência também dá bastante trabalho, né? Assim, essa idade e tal. E na infância, essa idade até os 5 anos. Mas, irmãs, tenham mais paciência com seus filhos. Seus filhos não são objetos. Às vezes vai ter que falar assim 3, 4, 5 vezes com o seu filho, né? Ele precisa entender o que você está falando. O seu filho, às vezes tem mães que querem que os filhos entendam como se fosse assim um fast food. Eu falei uma vez e já fiz o meu pedido e ele vai conceder, ele vai fazer. Mas, irmãs, não é assim. O filho, você tem que ter paciência, você tem que ensinar. Às vezes você vai falar e ele vai errar, você tem que ensinar de novo. Ai, pastora, mas eu não tenho paciência. Como eu posso ter mais paciência? Irmãs, olha a Deus para que o Senhor derrame paciência na sua vida. Eu vejo assim, às vezes, muitas irmãs gritando com seus filhos, pegando no braço, não tendo paciência. Realmente tendo assim, um momento assim, difícil ali com o filho por algo pequeno, por um brinquedo, por às vezes ela ter falado uma vez e ele não obedeceu. E às vezes isso acontece mesmo, de a gente falar com o nosso filho, de primeira ele não obedecer. Mas às vezes ele não obedece porque ele não está entendendo o que você está falando. Mas você precisa ter paciência. Às vezes você é uma área na sua vida que você tem dificuldade de ter paciência. Às vezes você está trabalhando o dia todo, chega em casa, tem que fazer janta, cuidar do marido, cuidar das crianças. Tá uma pressão sobre a sua vida e você não está tendo paciência com seus filhos. Eu desafio você, né? Eu proponho para você fazer um jejum pela sua vida. O jejum, no momento de jejum, a gente aquieta nossa alma, a gente consegue ouvir mais a Deus, porque o jejum é para isso. A gente ouvir a Deus, aquietar nossa alma, estar ali diante do Senhor, para que Deus venha derramar mais paciência na sua vida. Amém? Uma outra dica que eu queria dar,
para você ter paciência com o seu filho e para você poder derramar mais amor para o seu filho nessa idade. Porque se você derramar amor na vida do seu filho, ele não vai retribuir ódio, ele não vai retribuir desobediência, ele não vai retribuir, ele responder mal você. Ele vai retribuir amor. Ai, pastora, mas eu já amo meu filho, né? Eu tenho meu filho, eu já amo, eu já cuido. Mas, irmãs, às vezes o amor a gente demonstra de várias formas. Atitudes, ali em tempo de qualidade, em palavras. Você vai demonstrar amor pelo seu filho. O meu esposo, esses dias, há um tempo atrás, ele postou algo no Instagram dele que eu achei muito interessante. Que ele colocou assim: 7 coisas que a criança deveria escutar. Primeiro, eu te amo. Segundo, eu estou orgulhoso de você. Terceiro, me perdoe. Quarto, eu te desculpo. Quinto, eu estou te escutando. Sexto, eu confio em você. Sétimo, você consegue. Você tem falado isso pro seu filho? Você tem colocado que ele é importante para você? Né? Às vezes o filho acorda cedo, né? Vai pra escola, passa o dia na escola e chega e você tem as coisas para fazer, as coisas da igreja muitas vezes, e às vezes você não tem esse tempo para falar isso pro seu filho. Né? Nós temos 7 dias na semana. Se é 7 diquinhas aqui, depois você pode ir lá no Instagram do meu esposo e ver. Se você falar isso uma vez por dia, vai dar são 7 dicas, 7 dias por semana. E isso você vai estar investindo na vida do seu filho, essas palavras. No meu filho eu tenho esse hábito. Toda vez que ele acorda, quando ele vai dormir, a mamãe te ama, a mamãe tem prazer em você, o Senhor tem prazer em você. Para ele saber, para ele ter essa segurança. A minha mãe me ama, o meu pai gosta de mim, a minha mãe gosta de mim. Então eu me esforço e tento, né, falar isso pra ele, né? Às vezes as irmãs me perguntam: ai, pastora, o Felipe é tão educado. Ai, eu queria que quando meu filho crescesse fosse igual ao Felipe. Irmãs, na verdade isso é um investimento. Porque você vai investindo e você vai tendo frutos do seu investimento. Então eu tenho falado isso pro Felipe e assim, graças a Deus eu tenho assim tido frutos com o meu filho, nesse sentido de falar: eu te amo, você consegue, parabéns, você é o melhor filho que Deus poderia me dar. Então essa é a forma que eu tenho derramado amor na vida do meu filho, e graças a Deus tem resultados. Mas, irmãs, às vezes as pessoas podem se enganar que eu sou a mãe perfeita, que o meu filho é filho perfeito, que não é. Às vezes eu erro, meu esposo erra. Às vezes aqui em casa tem um momento da correção, às vezes tem um momento de desobediência, mas se a gente está ali firme, em estar nessa missão de educar nosso filho, porque ser mãe é uma missão, o Senhor vai nos dar graça, o Senhor vai derramar graça nas nossas vidas pra gente cumprir essa missão. E a última dica que eu queria dar para os pais é o quê? Ore pela vida do seu filho, ponha a mão na cabeça do seu filho. Fale o tanto que ele é importante para você e para Deus. Coloque para ele que Deus é um pai bom. Não fique falando: ai, se você fazer isso, o papai do céu não vai gostar. Ai, o papai do céu não vai se agradar, o papai do céu vai ficar triste com você. Isso não tem nada a ver com o Senhor. O Senhor é bom e o Senhor ama você e o seu filho. Então, ore pelo seu filho. Não dispense o seu filho para alguma atividade, para ir para a escola ou para ir para algum lugar sem orar pela vida dele. Ore, põe a mão na cabeça dele, ore por ele, seja a maior intercessora do seu filho, que eu tenho certeza que isso vai te dar frutos. Eu tenho ministrado isso com as irmãs da minha supervisão, a qual eu acompanho, algumas irmãs que têm me perguntado, e eu tenho dado essas 3 dicas para elas, e já tem algumas que têm tido resultado. Então essa é a diquinha que eu queria dar para os pais, e agora no final eu gostaria de estar orando pela sua vida, para que Deus venha derramar graça, para você poder ter mais paciência no seu filho, para o seu filho, ter atitude de amor para o seu filho, e orar pelo seu filho. Essa fase, irmãos, de até os 5 anos vai passar, é só uma fase, vai passar. Eu aprendi isso com a minha pastora, que essa fase vai passar. Às vezes, realmente, a gente tem que se empenhar um pouco mais na educação dos nossos filhos, mas essa é uma fase que vai passar e você vai ter frutos. Pastora, um beijo. Se a senhora está assistindo esse vídeo, tá? Um beijo para a senhora também. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu oro agora
pelos pais que estão me ouvindo, que estão recebendo essa palavra, que o Senhor derrame graça na vida deles, para que eles possam ter paciência com seus filhos, ter atitude de amor para com seus filhos, orar, ter esse encargo de oração pelos seus filhos, para que lá na frente eles possam ter os frutos, que os frutos são bons, os frutos de obediência, os frutos ali de servir ao Senhor, que os nossos filhos servirão ao Senhor, em nome de Jesus, que nós como mães venhamos completar a nossa missão e fazer com que essa missão seja plena na nossa vida de ser mãe, que o Senhor derrame graça em nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos, Deus abençoe. Um beijo.